Pessoal, ontem eu me furtei a não falar do 7 de setembro. Hoje eu vou falar de 7 de setembro nesse editorial. É inevitável as comparações. Vou falar também da delação do Mauro Cid, que está veiculando aí em vários jornais. Em relação ao jornal, eu vou ter que abrir o jogo com vocês. Alguns têm preço, outros comunicadores têm valores. Preço e valor é coisa diferente. E eu vou mostrar para você por quê. É inevitável a comparação do 7 de setembro. Não tem como comparar o que aconteceu durante a gestão Bolsonaro com o que aconteceu agora durante a gestão Lula. É inevitável. Mas eu vou mostrar para vocês um jornal, que é a Record. Esse eu imaginava uma maior isenção, maior valor. E eu vi que é preço. Dá uma olhada de como a Record tratou do 7 de setembro. Show de democracia, soberania e união, diz Lula sobre 7 de setembro. Feliz de assistir a um desfile de 7 de setembro tão bonito como o de hoje. Um show de democracia, soberania e união. Será que foi isso mesmo que aconteceu? E aí você percebe que realmente é preço e não valor quando você ouve uma matéria como essa. Esquadrilha da Fumaça, Zé Gotinha e arquibancadas lotadas. Confira o resumo do 7 de setembro. Arquibancadas lotadas? Tudo bem, nem isso é verdade. Mesmo as arquibancadas que realmente tinha público na arquibancada. Só não estava lotada. Imagens mostraram que não era bem assim. E aí, agora eu mostro para vocês quem tem valor, o que é diferente de ter preço. O Pavinato. O Pavinato, depois da sua demissão da Jovem Pan, por acreditar naquilo que realmente é a moral e a índole dele, e ter preferido ser demitido do que ter que fazer algo que é contra a moral dele, o Pavinato mostrou aqui, ó. Se o Brasil está dividido, cadê a outra metade? Essa é a comparação que é inevitável. Você ficou em casa? Eu fiquei. Então, esse é o 7 de setembro. Bolsonaro e o 7 de setembro do atual governo Lula, onde as Forças Armadas tiveram que distribuir cachorro-quente para o pessoal, onde Lula acenou para quase ninguém, onde a primeira-dama não vestiu as cores do Brasil, vestiu o vermelho, que representa não o Brasil, mas um comunismo que eles acreditam. E aí você não pode acreditar que esse mal pode chegar até você. Eles podem acreditar que é um bem que eles querem trazer para o Brasil. Coisa estranha, né? Mas olha só, agora a gente vai pegar outras reportagens. Dá uma olhada nessa reportagem do jornal Metrópolis, onde você consegue constatar aqui realmente o tamanho do público, quase zero. Mas você consegue constatar também a índole e a diferença. Homens, durante o desfile, são presos por abusar de crianças e mulheres na esplanada. Quem fez essa publicação foi a Bia Kicis, e eu cito aqui o jornal Metrópolis, porque eu sempre cito a fonte para vocês. E aí, é interessante, porque, além disso, roubos de celulares foram aos montes durante as ações do 7 de setembro. O pessoal estava preocupado, tinha muita cambadinha. Os camelôs ou vendedores ambulantes ficaram super chateados. Tem um relato, não me lembro qual jornal, de que um ambulante comprou 1000 chaveirinhos do Lula para vender. Vendeu 20. Frustrante, né? E segundo informações, tinha gente que estava pedindo do Bolsonaro. Pois é. É uma situação estranha. Mas, para eles, é a situação do grande amor, do grande estadista, do grande líder que ganhou a nação e a população que o ama incondicionalmente. E que ele ama de forma recíproca. Tá vendo? De forma recíproca essa nação. Será? Você vai ver. O que está acontecendo? Alguém que, como o Ciro Gomes disse,
não vai governar, não vai se preocupar com os problemas do Brasil, só vai ficar viajando. O grande líder estadista, Lula, do mundo, talvez, porque do Brasil não é, está indo para a Índia hoje. E olha só, chega a 42 o número de mortos pelo ciclone extratropical que atingiu Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Reduto que não é petista. E aí Lula, em vez de se solidarizar, em vez de se preocupar, em vez de ir prestar ajuda e socorro, preferiu ir desfilar no 7 de setembro e embarcar para a Índia logo depois do desfile de 7 de setembro. E que se dane esse povo do Sul. Esse povo, como disse o Lula, fascista. Ele disse isso do povo. Imagina se fosse o contrário, né? Então, sabe, o próprio Gilmar Mendes, ministro do STF, falou: Curitiba é aquele povo que o Lula odeia, aquele povo que o Lula tem ódio, que é vingança. Esse povo do Sul, preocupar com esse povo? Pra quê? Não faz sentido. A Bia Kicis também publicou essa mesma matéria. Lula embarca para o exterior em meio à tragédia no Sul. Matéria do jornal Metrópolis. Pois é. Essa aqui é a representação do grande amor que vigora no Brasil, preocupado com o povo brasileiro. Só que não. Matéria da Revista Oeste. Essa aqui foi publicação do delegado Ramagem. Lula ignora ciclone no Rio Grande do Sul e decide viajar para a Índia. Ao menos 40 pessoas já morreram por causa dos estragos provocados pelo fenômeno meteorológico. Mas Lula quer passear. E o delegado Ramagem escreveu o seguinte: calamidade no Sul, mas o auto-intitulado pai dos pobres não se importa. Segue suas agendas de gastança internacionais. Ao povo brasileiro, mais impostos. Aos municípios, menos recursos. Contas batendo recordes de déficit. E não chegamos nem ao final do primeiro ano. Verdade incontestável dita pelo delegado Ramagem. O discurso do Lula, a gente sabe que não pode dizer que foi um monte de fake news, dizendo que o amor voltou, que a geração de empregos está plena, dizendo que empresas voltaram a ser constituídas. Não podemos dizer que é fake news, mas vamos dizer que são inverdades. Aquilo que não coaduna com o que de fato acontece. Narrativa, coisa bem definida da democracia relativa do Brasil. E não para por aí. A gente sabe muito bem que o Brasil ainda tem muito que sofrer, infelizmente, porque é um povo tão bonito, é um povo tão batalhador, mas é um povo que não sabe escolher os seus representantes. Só cabe a nós pedir a Deus força, pedir a Deus paciência e que nos dê perseverança para não desistir do nosso Brasil. Essa é a minha análise sobre o 7 de setembro. E muita gente pediu nos comentários, muita gente escreveu: fala sobre o 7 de setembro, fala sobre o 7 de setembro. E é isso que eu tenho para falar sobre o 7 de setembro. Uma vergonha atrás da outra. Agora eu vou falar do Mauro Cid, tá? Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui. Se você passou desse primeiro tema do editorial até agora, já estamos com 8 minutos de vídeo. Você chegou nesse tema? Dá um like, curte, compartilha. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Bora falar de Mauro Cid? É preciso, se precisa entender. Enfim, ora, delação premiada. Que coisa, hein? Para eles, a delação premiada é algo bom. Contra eles, ditadura, algo tenebroso. Matéria da Jovem Pan. Polícia Federal aceita a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. A Polícia Federal aceitou fechar um acordo de delação premiada com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Segundo informações da Jovem Pan News, Cid foi ao Supremo Tribunal Federal no final da tarde dessa quarta-feira, de 6 de setembro, com seu advogado César Bittencourt, para confirmar que fará a delação. Então agora, o Supremo Tribunal Federal pressiona Mauro Cid, que assumiu que fará a delação. E para a delação ser válida, só terá valor se colocar o Bolsonaro na cena do crime. Mesmo que isso seja inexistente.
Mas se colocar, aí tem valor. Agora, se a delação não tiver relação e se não incriminar Bolsonaro, não tem valor. E aí, um outro alvo da justiça, que outrora era o cara da justiça que perseguia os criminosos. E seu crime foi esse, perseguir corruptos. Hoje, ele é o perseguido pela justiça, porque aplicou a justiça. Meio estranho, né? Mas olha só o que o Deltan Dallagnol fala sobre o caso. Isso, eu assino embaixo e vejo que é verdade. Mauro Cid está preso há mais de 4 meses. Absurdo. Sem que o Ministério Público tenha oferecido denúncia contra ele, até agora. Algo insano de se pensar no Estado Democrático de Direito. A denúncia é o ato pelo qual o parquê ou o Ministério Público capitula os crimes que você cometeu. E a partir dessa capitulação dos crimes, ou seja, você cometeu o crime disso, disso e daquilo. Você falsificou documentos, fez isso e aquilo. Você falsificou fazendo assim, o cartão, isso. Aí eu tenho meios de me defender. O Ministério Público até agora não fez isso com Mauro Cid. Mauro Cid hoje pode se considerar um preso político? Com certeza. Sem denúncia, extrapolando o prazo da preventiva, não tem o que falar. Não tem o que falar. É sim preso político. Sem que o Ministério Público tenha oferecido denúncia contra ele até agora. Pela lei, ninguém pode ficar preso sem denúncia, o que a Lava Jato sempre respeitou. Mauro Cid fez delação sobre tortura, sofreu o pau de arara do século XXI? Pois é. E aí, sobre esse caso aqui, me lembra um fato do passado, tá? E aí você vai entender. Eu já disse para vocês que, para mim, a frase que mais representa a esquerda no Brasil é: se eu mando em você, é democracia. Se você manda em mim, é ditadura. E vamos lá. Vamos falar desse cara aqui. Luiz Carlos Prestes, líder comunista, preso injustamente durante o regime militar. Injustamente mesmo. Algo tenebroso aconteceu com Luiz Carlos Prestes. O simples fato dele discordar do regime militar da época levou ele à prisão com direito à tortura e sem o devido processo legal. Ele não sabia por que estava preso, não teve denúncia apresentada. No dia posterior à apresentação do AI-5, Luiz Carlos Prestes, pelo fato de ser comunista, pensar diferente do regime, foi pego, jogado na prisão e torturado. Suas piores torturas que o regime militar podia fazer. Deve lembrar o caso dos irmãos Naves, que aconteceu na região do Triângulo Mineiro, onde o caso era tão tenebroso que a mãe dos irmãos, idosa, foi abusada na frente dos filhos para que eles cantassem, ou seja, anunciassem o seu crime. E Carlos Prestes também precisava denunciar o seu crime. Qual era o crime dele? Ele precisava anunciar que ele fazia parte do regime comunista e estava com os demais. Não sei se estava ou não estava, a história ainda tem essa lacuna. Mas por que eu preciso dizer isso para você? Porque nesse caso aqui, a esquerda reconhece como algo absurdo. E era. E aí, eu preciso mostrar para vocês um certo senhorzinho. Parece até, não sei se você já viu, lembra do filme Up? Aquele do senhor dos balões? Lembra ele, né? Mas, como ele, esse senhor aqui ia voar. Um dos maiores advogados da época. Um conservador chamado Sobral Pinto. Pois é, esse cara era, vamos dizer, hoje o Ives Gandra Martins que nós temos. Ou seja, respeitado pelos militares, respeitado pela direita e pelos conservadores da época. Totalmente contra o comunismo, o senhor Sobral Pinto. Mas era um advogado de verdade. Não advogado. Um advogado daquele que sabia que direito é direito, mesmo que o seu inimigo seja o alvo. E aí,
todo tipo de defesa que se tentava a favor de Carlos Prestes não resolvia. Até que o Sobral Pinto, conservador de direita, falou: eu sou certo naquilo que eu faço. Direito é direito. E assumiu a defesa do Carlos Prestes. Foi, brigou, lutou, fez de tudo para libertar Carlos Prestes. Resultado disso, pois acabou sendo preso por alguns dias por lutar pela liberdade daqueles que não gostavam. Nos dias de hoje, parece dar semelhança daquele mesmo tempo? Parece, não parece? Você não sente que hoje as pessoas não têm mais o direito à liberdade? Você não sente que hoje as pessoas simplesmente cuidado com o que fala, senão vai para a cadeia? Mas aí eu não vejo os advogados do outro lado que não são conservadores se levantando contra isso. Eu vejo até alguns jornalistas. Eu tiro o chapéu aqui, Glenn Greenwald, por exemplo. Esse eu tiro o chapéu. Esse eu falo com toda certeza. Esse é o sistema e tem coerência. Vejo Aldo Rebelo, por exemplo, que é de esquerda e fala: olha, hoje o Supremo extrapolou os limites que ele poderia fazer. Aldo Rebelo fala isso. Agora, não existe a mesma postura e a mesma coerência do que o Sobral Pinto teve em relação ao Carlos Prestes. Deveria ter. Afinal, apesar da diferença ser conservador ou não, ser o ex-presidente ou o atual, ser humano é ser humano. E extrapolar os limites da lei, isso não é justo. Mas vamos voltar para o caso do Mauro Cid. Eu disse para vocês, esclareci para vocês, que se assemelha muito ao caso do Prestes. Por quê? Não tem sequer um motivo para que ele possa se defender. Não tem denúncia feita. E olha só o que essa matéria do Metrópolis diz. Campo minado que Mauro Cid deixou para Bolsonaro. O tenente-coronel do Exército Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O militar entrou na mira dos policiais em uma apuração sobre fraude na vacinação para a Covid-19. Fraude essa que o próprio Zanin já demonstrou que não existe. A situação foi coerente. Hoje é visto como o maior trunfo dos investigadores para se descobrir tudo o que se passava no entorno do então chefe do Estado, do Executivo. É isso. Só querem pegar Bolsonaro. É isso. Mas mandar prender o Bolsonaro sem ter uma base vai causar uma comoção. Vai fazer com que o povo, aquele povo que não foi no 7 de setembro, agora, mas que foi no último, vá para as ruas. Isso, segundo o próprio Michel Temer, é tudo que a esquerda, é tudo que o Lula e é tudo que o judiciário não quer. Não quer. Continua. Defesa de Mauro Cid pede liberdade provisória após a intenção da delação. Não tem denúncia, não tem defesa apropriada, não tem justificativa plausível da prisão, mas agora que resolveu cantar no pau de arara, talvez veja-se solto. Liberdade provisória. A defesa de Mauro Cid pediu liberdade provisória do militar ao ministro Alexandre de Moraes. A solicitação veio após a apresentação da proposta de delação à Polícia Federal, que ainda depende de homologação do STF. O Ministério Público também precisa ser ouvido sobre quais as condições para o acordo ser firmado. Condição: elimine Bolsonaro. É só isso que nós precisamos de. Esse é o Brasil de hoje. Você pode até não gostar, você pode até não acreditar naquilo que eu estou falando, mas eu estou trazendo o retrato do Brasil de hoje para você. É isso que está acontecendo. Eles só não colocaram, ou se é que não, pau de arara. Mas estranho, né? O
Vasquez, Silvinei Vasquez, que era o diretor da Polícia Federal, perdeu muito preso, está debilitado, vem sofrendo pressão psicológica extrema. O Naime, que é aquele de Brasília, imagina um militar dentro da papuda com os criminosos que ele prendeu. Sentença de morte? Talvez. É uma pressão psicológica maior do que é. Enfim. Tudo isso é o Brasil de hoje. E reflete aquilo que eu falei para vocês. Se eu mando em você, democracia. Você manda em mim, ditadura. Diziam que o Bolsonaro era autoritário e ditador. Eu não vi nenhum jornalista sendo preso durante a gestão Bolsonaro. Pelo Bolsonaro, a pedido do Bolsonaro, não. Eu não vi muita coisa absurda, teratológica, que eu vejo hoje durante a gestão Bolsonaro. O autoritário, o ditador, não. Se você fizer uma pesquisa hoje no ChatGPT, aquela inteligência artificial, e perguntar se teve algum governo autoritário no Brasil, ele vai responder para você que o governo de Jair Messias Bolsonaro é um governo altamente autoritário com tendências fascistas. Fascismo é o excesso de Estado. É o Estado te dominando. É o Estado dizendo o que você pode ou não fazer. Tem gente que ignora essa definição. Correto? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Espero que você tenha entendido o recado que eu quis passar para vocês nesse editorial aqui. Desculpe a extensão do vídeo, 20 minutos, mas é porque é um texto relevante. Pelo menos eu vejo assim.